Cordiais saudações, geração ENTA, de Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico. Sintam-se todos cumprimentados, onde quer que estejam. Fala-vos Filomena Neves, de 61 anos de idade, e aqui estamos no canal Geração ENTA. Iniciamos já a nossa odisseia, portanto, a nossa viagem abordando o processo de envelhecimento em África. Vamos abrir um parêntese para o envelhecimento da mulher africana. Dizer que a maioria da população é feminina e esta população idosa feminina é maioritariamente da zona suburbana, a maioria da população analfabeta. Portanto, a mulher da zona rural tem um envelhecimento mais rápido do que a mulher da zona urbana, pelas situações, digamos, que são agressoras para ela. Muitas vezes trabalham sob o sol escaldante, têm muitos filhos, trabalho pesado, e isso acelera o processo de envelhecimento da mulher na zona urbana. Referir que esta mulher da zona rural passa situações bem complicadas. Muitas vezes ela são apropriados os seus bens, portanto as pessoas, muitas vezes da família do marido, apropria-se dos bens da mulher quando ela é idosa, quando muitas vezes o homem, por saber que a mulher já está na menopausa, em vez de levá-la a um hospital, pedir um aconselhamento a um ginecologista, ele opta por levar uma mulher mais nova, portanto uma nova mulher que também é uma mulher nova, e muitas vezes sobre o olhar cúmplice da família do homem. Na melhor das situações, ela tem que aceitar a outra mulher em casa, porque muitas vezes ela é expulsa do lar, portanto, um lar que ela construiu junto com aquele homem, muitas vezes já numa idade em que é difícil recomeçar a vida e, por vezes, com problemas de saúde, por ter tido muitos filhos com o homem que, nesse momento da vida, descarta aquela mulher. É claro, ninguém é obrigado a amar alguém, mas que se cumpra a lei, que se preste atenção aos direitos humanos, arranjou um novo amor, saia. Quem está mal que se mude. Deixe aquela mulher com quem você fez a vida naquela casa que juntos construíram e vai fazer sua vida com a nova mulher. Uma nova vida, uma nova mulher, uma nova casa. E então exige-se aqui mão pesada das autoridades, porque nas zonas urbanas as mulheres conhecem os seus direitos, apresentam queixa e algumas vezes existe alguma celeridade na resolução dos problemas, mas nas zonas urbanas a atenção que deve ser dada é maior. E outra situação bastante melindrosa é o assassinato de idosos por motivos supersticiosos. E a mulher, mais uma vez, portanto, ganha um lugar de destaque nesse tipo de situação. Se o marido era um homem com muitos bens, então a situação fica mais complicada, porque você o enfeitiçou, porque você estava interessado nos bens, porque você o matou, sem provas evidentes, sem factos, sem argumentos que convençam as autoridades que de facto aquele homem foi vítima de um assassinato. E então utilizam-se esses argumentos para se retirar a mulher de casa, para se apropriarem dos bens, para difamarem essa mulher, que muitas vezes já está numa altura da vida em que é difícil recomeçar. Pelo menos aqui em Moçambique, se nós repararmos naquela população idosa que passa pelos estabelecimentos comerciais a pedir esmola, portanto, sem nenhuma dignidade, sem poder exigir nada a ninguém, completamente dependente da boa vontade dos outros, porque muitas vezes nós sentimos a falta da mão do Estado. E esse trabalho com idosos é entregue a instituições filantrópicas, instituições
religiosas, pessoas de boa vontade. E nesse tipo de situação é difícil o idoso exigir. Ele fica ao sabor dos acontecimentos. Hoje tem vontade de ajuda, amanhã não tem vontade de não ajuda e ele não tem a quem exigir, e, portanto, esse apoio. Nós precisamos da mão do Estado, da mão do governo, precisamos de nos sentir acolhidos e apoiados. Dizer que nós não trazemos só problemas, nós trazemos soluções. Queremos acreditar que a África é forte, é resiliente, vai conseguir dar a volta a esta situação de envelhecimento rápido. Veja que, por exemplo, Nigéria, Botsuana, Tunísia, são países que têm uma população idosa que já chega a 1 milhão e que em 2050 se prevê que tenha 10 milhões de população idosa. Então, vem aí uma situação que nós precisamos de nos precaver. O que a África deve fazer? Eu referi-me no vídeo anterior. Sentar, fazer políticas, procurar estratégias. Esta população jovem, imensa, é um potencial que deve ser utilizado para alavancar o desenvolvimento de África. Porque estes mesmos jovens, daqui a 30 anos, portanto em 2050, serão os idosos de 2050. Então, os Estados africanos precisam de aproveitar esta mão de obra disponível agora, rapidamente, urgentemente, e por elevar o desenvolvimento da África a patamares bastante elevados. Esta mesma população, se for formada, uma formação profissional, uma formação acadêmica, é esta população que em 2050, que já vai formar esse grupo de população idosa, já está em condições de ainda apoiar o governo, porque temos mão de obra, portanto, capacitada. Então, a África precisa de aproveitar todo este manancial. Veja o Japão, por exemplo. O Japão está sempre a fabricar robôs, não é por vontade própria, simplesmente não há juventude. O Japão deve ser dos países com menor taxa de natalidade, não tem jovens. Então é por isso que fazem aqueles robôs para substituir o ser humano. Nós não precisamos disso, temos jovens aqui que até apanham barcos e vão para outros sítios correndo todos os riscos, exatamente por excesso de juventude que nós temos. A África deve aproveitar essa juventude agora, antes que envelheça. Temos também propostas de algumas soluções. Por exemplo, a nível familiar, repor o respeito e a dignidade da pessoa idosa, educação em casa. Portanto, faz parte de uma solução a nível familiar. A nível da sociedade civil, repor os valores morais com base na legislação em vigor. Órgãos de comunicação social, difusão, propagação da cultura social para o idoso e divulgação das leis existentes sobre o assunto. Sinceramente, nós idosos nos sentimos extraterrestres. Olhamos para os jornais, vamos para a televisão. Cadê a população idosa? Somos invisíveis. E se nós não levantarmos a voz, vamos ser mudos também. Não custa um programa de televisão, chamar um grupo de idosos. Vamos hoje fazer um concurso de culinário. Quem consegue fazer uma boa matapa? Quem faz uma boa chima? Quem faz o frango à zambesiana? Estão ali. Temos direito ao divertimento. Merecemos ser felizes. Então, façam esses programas de diversão para a população idosa. A nível do Estado e do governo, separar a pessoa idosa do grupo das crianças doentes crônicos. Porque o que acontece? Pegam na população idosa e põem no mesmo pacote de crianças, doentes crônicos, prontos, ali formam o grupo da população vulnerável. Mas o idoso tem necessidades específicas, precisa de uma atenção particular. Não pode se pegar no idoso e colocá-lo no pacote da população idosa. Merecemos atenção. Construção e promoção de centros de recreação e de asilo para idosos. Centros de recreação, um centro de dança para o idoso. Possível, asilos, mas asilos bem construídos e com a dignidade
que o idoso merece. Construção de centro para a realização de educação física para idosos. Uma educação física com um terapeuta é importante. E também referir, a população idosa precisa de um sapato específico. Muita população idosa anda de chinelo. O chinelo por vezes sai do pé e se ele já está numa idade avançada, ele já não tem tanta estabilidade. Precisamos de mercado que venda roupa, sapatos, aparelhos próprios para idosos. Tem aqueles aparelhos que eu não conheço o nome, por vezes tem 3 pés, por vezes tem 2 pés, que praticamente substituem a bengala. Não temos a venda aqui, é preciso mandar vir da África do Sul. Então, o empresariado precisa de abrir os olhos e criar esse mercado. Tem um potencial rico aqui, tem idosos com dinheiro que podem perfeitamente ir comprar isso aí. Se não forem em atenção ao idoso, pelo menos preocupem-se com o lado econômico. Devemos ir lá comprar. Preciso mandar vir da África do Sul. É muito difícil conseguir esse tipo de sapatos, conseguir esse tipo de equipamentos que dão estabilidade ao idoso. Empresários, pensem nesse assunto. Não custa estar-se a fazer um concurso de passagem de modelo. Ponham lá alguns idosos. Nós, por vezes, temos que usar roupa de adolescente, porque os homens da moda só fazem roupa para jovens, para meninas, com tudo em pé. E nós, que não temos já nada para mostrar, não temos direito a um desfile de moda. Façam um desfile de moda para os idosos, por favor, pessoas da moda. Merecemos. Vou terminar lendo aqui algo que foi pronunciado pelas Nações Unidas. Viver uma vida mais longa e saudável traz enormes potenciais de desenvolvimento econômico e social e de realização pessoal. Mas, para realizar esse potencial, as sociedades devem garantir que as pessoas de todas as idades, notem bem, pessoas de todas as idades, tenham os meios e o apoio necessário para um nível de vida decente. ONU 2017. Nós exigimos um nível de vida decente. Nós merecemos. E mais, fala-se muito de distribuição igualitária dos recursos. Não se esqueçam dos idosos. Tudo bem que estamos mais para lá do que para cá, mas ainda estamos cá. Nós queremos a nossa fatia nessa distribuição equitativa dos bens do país. Nós queremos ser contados lá. Senhores deputados da Assembleia da República, nós exigimos estar nessa distribuição equitativa da riqueza. Moçambique é dos países mais ricos do mundo quando se faz a relação entre o número de habitantes e a riqueza existente. Contem conosco, estamos aqui ainda. Portanto, dizer geração ENTA, a felicidade não existe. Existem momentos felizes. Vamos aproveitar esses momentos felizes enquanto temos tempo. Oxucuru, a Santissana, Canemambo. Estamos juntos. Aquele abraço.